Produção, a gente pode dar aqui continuidade com o nosso convidado. Legal. Ele já está pronto para entrar, o Samuel. Então, guys, nós vamos receber aqui agora CEO da Liberty, Samuel, para falar mais sobre a Liberty, né? Porque a gente tem poucas informações do time e ele vai falar mais e tem muita coisa positiva vindo por aí. Como ele fez esse planejamento, tudo bonitinho, gostosinho, ele vai explicar aqui agora. Não é o Samuel, é o Samuel. É coisa de louco, guys. Eu quero ver como ele vai explicar. Opa! Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Samuel. Como você tá? Tudo bem com vocês? Bem também. Melhor agora, porque vamos começar a falar dela, né? Da Liberty. Um time aí que está em ascensão, tá muito bem, com um planejamento bem sólido. Inclusive, eu já tô aqui. Eu sou o primeiro dessa fila de falar my bad, guys, porque eu era o primeiro para criticar, então eu vou ser o primeiro para me desculpar também. Mas então, Samuel, falando um pouquinho de Liberty, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá atrás, antes mesmo de começar o CBLOL, sobre o Ignition. O que ele é, na verdade, conta para o público o que ele é, o que ele promove, qual é o projeto por trás dele. Legal. Pô, boa noite, pessoal. Boa noite, chat. Obrigado pelo convite, Minerva, Revolta. Prazer estar aqui trocando uma ideia com vocês mais abertamente. Bom, o Ignition Lab, voltando lá atrás, eu acho que antes de falar um pouco dele em si, eu acho que foi a grande retomada assim, da Liberty para os valores que a gente tinha lá inicialmente do que a gente queria formar como equipe. Mas o que ele foi, de fato, foi nada mais do que um projeto que a gente juntou diversos jogadores, comissão técnica, profissionais de diversas áreas, para testar, explorar coisas novas, aprender muito também sobre tudo relacionado a treinamento, especificamente de League of Legends, né? Então, não só a nível de métodos do que a gente fazia, que forma treinar, mas desde quanto treinar, como funciona, como todo mundo está se sentindo de um dia para o outro, analisar diversos dados de performance, saúde deles, como eles estavam se sentindo quando a gente faz mais treinos, mais volume de jogo, intensidade diferente, faz outro estilo de jogo, faz um individual, faz um 1v1, 2v2, faz coisas diferentes, para tentar entender como que funciona da melhor forma um processo de desenvolvimento de um time e, de fato, treinar um time de League of Legends de um jeito diferente, que seja só jogar screen, review, que seja tão acostumado nessa monotonia aí de treinamento que era e ainda está presente na nossa realidade aí de treinamento das equipes CBLOL há muito tempo. Perfeito, Samuel. Ô, Samuel, tu mencionou os valores, né, da Liberty, que era algo que você queria meio que se reconectar, né, com isso. Eu queria entender, né, até para a galera se familiarizar com a org, quais são esses valores que vocês queriam se reconectar? Cara, a gente tem uma série de valores que a gente entende como essencial para a marca da Liberty, que é desde espírito de equipe, disciplina, inovação, busca pela vitória, mas até a nível conceitual de valores que a gente fala, é muito entender o jogador de League of Legends profissional como um atleta profissional de alto rendimento, né? Isso até como organização é o nosso propósito desde o início, que é a gente tem como propósito nosso por escrito, né? Que é transformar ótimos jogadores, que a gente considera que todo jogador que está no nível do CBLOL Academy é um ótimo jogador de League of Legends, mas nem todos são atletas profissionais de alto rendimento. E a gente quer transformar esses ótimos jogadores em atletas profissionais de alto rendimento, porque a gente acredita que com isso a gente consegue levar os esportes para um patamar diferente, né, no mundo todo. Cara, isso é muito forte, viu? E assim, eu acho que tinham muitas decisões que vocês podiam ter tomado diferente do Ignition para seguir esse caminho, né? Que são decisões mais tradicionais. A clássica é o bootcamp, né? Mandar um time para o bootcamp. Por que vocês decidiram fazer o Ignition do formato que foi, né? Vocês trouxeram Peter Dunn, foi meio que um intensivão de LoL que vocês usaram até, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, para selecionar parte do time ou o time inteiro. Isso, inclusive jogadores que não estavam dentro dessa Liberty estavam dentro do próprio Ignition, né? Como o Matsukaze, por exemplo, e alguns outros.
Bom, é o seguinte, de início a gente nunca imaginou utilizar o Ignition Lab como um scouting ou uma formação de time. Isso daí eu já coloco o primeiro ponto, que sempre ficou muito isso subentendido que fosse um tryout, um Gillette ult da vida. Nunca foi isso, né? O que a gente precisava era uma quantidade, uma amostragem de jogadores, né? No caso a gente tinha 20 jogadores, 4 times completos lá. A gente precisava um número interessante de times para que a gente conseguisse testar coisas novas, né? Se a gente tivesse só 5 jogadores, a gente não conseguiria treinar. Se a gente tivesse 10, ficaria algo monótono, sempre o mesmo time jogando contra o mesmo time. Quando a gente precisou ter um número maior de jogadores, a gente foi atrás de times para fazer parceria e trazer os seus jogadores para o Ignition Lab, times completos mesmo, e jogadores free agent, mas não com o intuito de scouting, mas sim com o intuito de ter um número de jogadores de alto nível legal ali para a gente conseguir desenvolver coisas de qualidade, né? Porque se a gente vai muito para o Tier 3 ou para jogadores mais amadores, a gente ia perder um pouco do feeling do que de fato funciona no nível profissional. Então a gente queria manter um nível alto. Então esse é o primeiro ponto, né? Por que a gente optou por esse caminho? Porque a gente está desde 2018 no cenário, a gente sempre, lá do começo, a gente quis trazer esses valores de atletas, né, do esporte tradicional, isso pelo meu background, pelo background dos investidores também, que era muito de atuar com esporte, né, de ser ex-atleta. E a gente sentia muito falta disso no cenário de esportes. Então, a gente tentou trazer isso desde o início, mas a gente falhou muito, né? Nitidamente, como todo mundo percebe a nível de resultados, a gente falhou muito nos últimos 4 anos no League of Legends, de conseguir transformar essas iniciativas dentro do resultado competitivo do LoL, do cenário do LoL. Então a gente já fez bootcamp lá para fora, a gente contratou diversos tipos de jogadores diferentes que a gente considerava que era certo para aquele momento, e a gente não enxergava que a gente estava conseguindo chegar nem próximo daquilo que a gente almejava ter com uma organização de esportes. Por quê? A gente percebeu que no Brasil a gente já tem uma falta de atletas capazes de ganhar um CBLOL, isso aí já é fato, assim, a gente não considera que a gente tem 10 times capazes de montar times capazes de disputar o título, e ao mesmo tempo a gente também tem pouca comissão técnica para desenvolver esses jogadores, né? Pô, a gente não tem os jogadores de alto nível para disputar todos os times, e a gente também não tem comissão técnica para formar esses jogadores. Então o que a gente buscou fazer é, vamos dar um passo para trás, vamos aprimorar nossa comissão técnica com os valores que a gente tem, com o que a gente consegue agregar de background esportivo. Tanto é que no Ignition Lab, a primeira semana foi só comissão técnica, então a gente trouxe comissão técnica de outros times, a gente trouxe comissão técnica que estava free agent, a gente fez palestra com eles com a nossa psicóloga, que é do esporte tradicional, sobre liderança, a gente trouxe o Fábio, que hoje é treinador do Botafogo, de futebol, ele era do Red Bull Bragantino na época, hoje ele está no Botafogo, a gente trouxe preparador físico do Corinthians, a gente trouxe tem o nosso médico do esporte também, a gente trouxe o Peter Dunn, a gente trouxe uma série de profissionais para trocar ideia e apresentar alguns formatos de treino para os nossos treinadores, para os treinadores que estavam lá para discutirem. Desculpa só te interromper, só um negócio para deixar claro para a galera, que eu acho que esse é um tópico bem importante. Vocês fizeram isso para a sua coaching staff, que já estava decidida antes, ou vocês fizeram isso para a coaching staff de uma maneira geral, até de outros times? Coach staff geral, tanto é que a gente convidou profissionais de outros times, o Strazi estava com a gente, que hoje está na NTZ, tinha mais uma galera também que a gente conversou, a gente tentou trazer de outros times, mas como era o primeiro modelo, eu senti um pouco de receio dos outros times de deixar os jogadores participarem desse projeto, jogadores e treinadores, muito para essa questão de, sei lá, coaching, algo assim, mas a nossa ideia era trazer o máximo de gente possível para agregar. Inclusive, a gente já está conversando com alguns times para ampliar isso para o ano que vem, aliás, para esse ano, para o final desse ano, depois do segundo split, ter um novo Ignition Lab maior, melhorado, então com alguns aprendizados que a gente já teve. Mas a gente queria ter um número grande de profissionais atuando nessa frente. E lógico que não dá para pegar um treinador de futebol e chegar e falar assim, vocês têm que treinar desse formato aqui. Porque não se aplica a tudo, né? É um esporte completamente diferente, não dá para replicar. Mas tem muitos conceitos, como periodização de treino, questão de intensidade de treino, volume, carga, tudo isso dá para aplicar de maneiras específicas. E, querendo ou não, são seres humanos, né? Obviamente, né? Por mais que alguns não pareçam muitas vezes, são seres humanos, e a gente precisa entender eles dessa forma, que para eles performarem bem, eles precisam estar bem com eles mesmos, estar saudáveis, estar com uma capacidade cognitiva elevada. Então, tudo isso foi por isso que a gente começou com essa primeira semana só para coach staff, e aí depois a gente trouxe jogadores e começou a aplicar algumas coisas com eles do que a gente aprendeu também. Cara, perfeito. Quando você comentou,
pouco tempo atrás, né, sobre o Ignition, você falou que... Desculpa. Oi? Tá caindo aí, Samuel? Desculpa, Opa. que tava... Não, deu um negocinho aqui já, eu apertei besteira aqui, perdão. Melhorou, né? Melhorou aí? Tá de boa? Segurou? Melhorou. Tecnologia, relaxa. Não tá muito boa aqui. Tecnologia não tem sido forte do time de CBLOL, relaxa. Eu queria saber, você comentou que o Ignition ele não foi usado para ter um scouting ali dos próprios players e tal. Uma das minhas críticas quando vocês apresentaram a lineup é que eu não achava as opções que vocês trouxeram nem as melhores que tinham dentro do Academy. Haviam opções melhores, né? Em termos de desempenho individual, em termos de resultado e tudo mais. Só que, por informações que eu não tenho, os jogadores que acabaram subindo, eles tiveram uma performance muito boa dentro do Ignition. Como foi isso? Isso é verdade? Procede? Assim, eles performaram bem, principalmente porque eles já estavam naquela estrutura, eles já tinham aquela rotina que a gente fez lá no Ignition Lab. Por exemplo, no Ignition Lab eles tinham que chegar todo mundo às 9 da manhã, fazer um check-in, fazer umas atividades de ativação física. Então os nossos jogadores já estavam mais adaptados para isso, porque a gente já fazia isso parcialmente dentro da nossa rotina. Então talvez eles tenham performado, mas honestamente eu não lembro da performance deles porque eu não acompanhei o jogo, e a nossa escolha de staff foi feita muito mais com profissionais, no caso do Turtle Bells, com uma visão deles que eles tinham, que não participaram do Ignition Lab. Lógico que conversaram entre eles também, teve conversa com a Lox, que participou do Ignition Lab, então sabia um pouco como eles tinham performado, foi falado mais de perfil, mas a escolha de jogadores foi mais baseada. E aí eu até entendo todas essas críticas, tipo, tem jogadores que podem estar performando melhor ou não em determinadas situações, mas num contexto de time, às vezes não encaixa tão bem a performance individual dentro de um time. Então hoje, se a gente colocar um outro jogador dentro da nossa rotina, com a nossa visão de jogo, com o que a gente espera desses jogadores, ele talvez não performe tão bem, mesmo que individualmente ele fosse um jogador melhor, digamos assim, né, estivesse performando melhor. Então a decisão foi mais baseada nessa filosofia que os treinadores tinham, o que eles esperavam ver desses jogadores dentro de jogo, e entendendo que o teto desses jogadores fossem altos, né? Então, que a gente conseguisse ainda evoluir muito eles para chegar no resultado que a gente quer no longo prazo, né? Apesar de a gente estar conseguindo algum resultado no curto prazo, o foco ainda é muito mais longe e muito além disso. Perfeito. Assim, quando saiu esse projeto, né? Vocês fizeram vídeo de anúncio e tal, eu e o Minerva, a gente até, né, eu fui na live do Minerva debater um pouco sobre ele, né? Sobre o projeto com ele. Perfeito, o vídeo, muito bom. O Minerva tinha a visão de que o projeto não estava tão coerente porque não tinha jogadores, eu tinha a visão de, não temos jogadores suficientes para ganhar o CBLOL, achei um projeto coeso. Quando você fala longo prazo, o projeto visa ser campeão, obviamente, né? Todo projeto visa aí ser campeão no longo prazo, mas ele também visa a venda de jogadores como um modelo de negócio, tipo o Santos. Não, inclusive essa eu acho que vai ser a nossa maior dificuldade no longo prazo, é a manutenção da lineup. Porque a gente vai atrair, querendo ou não, um trabalho bem feito com desenvolvimento de jogadores, é muito possível que a gente atraia outros times tenham interesse nos nossos jogadores. Então, eu acho que isso que é o nosso principal desafio, de como que a gente consegue manter eles engajados, bem recompensados, a gente conseguir acompanhar o desenvolvimento deles e fazer com que eles se sintam também parte desse time do longo prazo, do projeto, e queiram estar aqui com a gente, né? Então, acho que esse é um dos desafios que a gente tem ali para frente, né? Pós conseguir formar esse time campeão. Legal. Caralho, o bem recompensado é o faz-me rir, né? Um dinheirinho ali a mais. Costuma ser, mas nem sempre é só isso, né? Porque às vezes dinheiro não traz tudo também. Ajuda muito, né? Sem dúvida, todo mundo quer. Mas Justo. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de um time, de um ambiente competitivo, principalmente, vocês já passaram por diversas organizações, vocês sabem muito bem como o ambiente que aquela pessoa tá, como ele é bem recebido ali dentro, como a estrutura funciona, como o time funciona, como as pessoas lá dentro funcionam, afeta muito, não só o desempenho, mas também o bem-estar da pessoa, né? Então, acho que isso pra gente, lógico que recompensa financeira, remuneração é super importante, e todo mundo avalia isso, a gente sabe disso, é importante ser recompensado, mas ao mesmo tempo não é só isso também, sabe? Lógico que a balança no fim do dia, né? Tudo acaba entrando com a balança de tomar de decisão do jogador. Perfeito demais. Inclusive, falando sobre isso, né, o que a organização propõe além do dinheiro,
O Bells, ele deu uma entrevista recentemente que ele fala que dentro da Liberty, por que eu sairia? Eu tenho um médico 24 horas para mim. Qual outra pessoa teria isso? Isso é verdade mesmo? Tem um médico lá, tipo, que fica 24 horas para ele, tanto médico clínico quanto psicólogo, né? A gente tem um departamento de saúde e performance que a gente chama, né, com profissionais de diversas áreas da saúde. Dentro deles, a gente tem um médico do esporte, que é o Dr. Ricardo, que ele não é só um médico clínico, né, mas ele também é um médico formado, especializado na parte esportiva, né, tanto é que ele já atuou em time de futebol, ele já atuou na seleção olímpica brasileira também. Então ele tem não só os conhecimentos de um médico tradicional, mas também outros conhecimentos que agregam muito a gente na periodização de treinos e tudo mais. Lógico que ele não está 24 horas por dia dentro da organização, mas todo mundo tem o WhatsApp dele ali, todo mundo tem o contato dele, sempre que dá alguma coisa, eu inclusive, tomar o doutor, a gente manda uma mensagem, se o jogador chega e fala assim, vou dar migué na academia hoje, ele tem que mandar mensagem pro doutor, o doutor tem que liberar, tem que passar a indicação, então a gente tem isso na parte do médico, né, então sim, de fato, tem acesso durante 24 horas por dia, sempre que tem algum problema, e também a gente tem 2 psicólogas, né, a Anaí e a Luana, que trabalham com jogadores tanto individualmente, então a gente tem sessões quinzenais individuais com todos os jogadores, do time principal ou academy, os treinadores também, e também fazem atividades coletivas com eles, mais voltada para o desempenho esportivo. Então, a gente tem essa estrutura, assim, que consegue... E isso é um ponto não só para performance, mas também por questão de saúde mental, por saúde como um todo, né? Eu acho que isso é super importante para os times terem essa estrutura. Cara, muitíssimo bacana. Você comentou agora sobre performance, né? E com toda essa staff, não só coach staff, mas tipo, todo esse repertório de profissionais trabalhando para vocês e pensando, por exemplo, em rotina, em carga horária de treino e tudo mais. Muitos jogadores hoje do CBLOL, eles não são atletas de alta performance, de alto nível de fato, porque eles não enxergam dessa forma, né? Teve alguma resistência dos jogadores, até porque tem muitos que são novos, né? Ali, por exemplo, acho que o piloto ele deve ser novo, o Drake Hero e o Makes deve ter em torno de 20 a 19 anos, imagino eu. Teve alguma resistência por parte deles? Porque imagino eu que eles estejam vivendo hoje algo que eles não viveram antes, tá ligado? Em nenhuma outra org. Sim. Essa foi o nosso principal desafio desde o início da organização, fazer os jogadores comprarem isso e se entenderem como atletas de alto rendimento. Então, desde 2018 sempre foi uma luta muito grande de a gente conseguir implementar essas coisas no dia a dia, mas a gente teve alguns erros nesse meio do caminho, né? O primeiro deles, a gente sempre tentava implementar coisas novas de saúde, de academia, de atividades durante o split, o que é muito difícil para jogadores que já têm seus dogmas, já têm suas resistências, suas coisas que acreditam que funcionam, que não funcionam, e a gente querer naquele momento de pressão, que todos eles querem performar bem no CBLOL, independente dos 10 times, todos os jogadores que estão lá, eles querem dar o melhor e querem ganhar, por mais que a gente olhe e ache, esse jogador tá sem vontade, isso não existe, e a gente querer mudar muito, tirar ele da zona de conforto naquele momento era muito ruim. Então, o que a gente fez de assertivo nessa virada de ano foi o Ignition Lab de a gente conseguir estruturar algo que funcionasse, então a gente testou coisas que poderiam funcionar, então a gente implementou essas coisas novas e viu isso funciona, isso não funciona. E num segundo momento, quando a gente foi fazer a seleção de lineup, um ponto muito importante para a escolha de jogadores, além de toda a parte de performance e o que a gente falou, também tinha a questão de perfil, se ele se encaixava no que a gente está querendo implementar como organização. E foi pela primeira vez que os 10 jogadores, tanto do CBLOL quanto da Academy, compraram a ideia 1000%. A gente tem uma rotina perfeita, tem um atraso ou outro de vez em quando, mas todos eles vão diariamente na academia, acompanhado com o nosso preparador físico. A gente faz toda uma série de acompanhamento de saúde deles e todos eles cumprem muito bem, compraram muito bem a ideia e estão muito ativos com isso. E também, dessa vez, o fato de a gente ter uma coaching staff, uma comissão técnica tão robusta, né? Então a gente está com 3 treinadores no CBLOL, 2 no Academy, mais 3 analistas, né, na parte tanto de dados, de saúde e performance, como também analistas de scouting, que compram a ideia também, entendem a importância, facilita muito a gente conseguir implementar isso no dia a dia. Do contrário, sem eles a gente não conseguiria fazer isso. Então acho que pela primeira vez a gente está conseguindo implementar de fato tudo aquilo que a gente acredita ser importante para o desenvolvimento de um time vencedor. Samuel, cara, isso é difícil. Você falou muito sobre as coisas que você implementa no dia a dia
até de uma forma meio que rotineira, né, na perspectiva da organização, né? Só que recentemente a gente teve o Drake Hearing lá no Depois do Crime, e ele falou sobre a história de vida dele, como a Liberty ajudou ele nesse momento, né? E eu queria entender da sua perspectiva como foi adaptar toda essa estrutura que vocês tinham montado para você manter um jogador performando em alto nível no momento de vida que ele estava vivendo ali. Bom, o Drake é um caso especial, assim, ele é uma pessoa muito especial dentro da organização, ele já está há muito tempo ali dentro com a gente, desde a época do Academy, passou muito tempo com a gente, passou por situações difíceis lá, já teve fases complicadas para eles antes mesmo da situação que ele compartilhou Depois do Crime, e a gente sempre buscou, sempre do que estava dentro do nosso alcance, dar o maior suporte possível para ele se sentir bem, não só como pessoa, mas depois com o atleta também, né? Porque a base de tudo é ele estar bem pessoalmente, né? Na vida dele, com todas as situações que acontecem ao nosso redor, você precisa estar bem para você conseguir se preparar para performar em alto rendimento, né? Então são alguns degraus. Só que ao mesmo tempo isso acontece muito em paralelo, né? Então desde o início a gente buscou fazer não só um acompanhamento mais próximo da nossa psicóloga esportiva, mas a gente também indicou uma outra profissional para estar atuando com ele. Isso lá atrás, depois de toda a situação que aconteceu durante o Ignition Lab, que foi um choque, foi algo bem marcante para todo mundo que estava lá, para os jogadores, para os treinadores, para a staff. A gente, na hora, nem pensou, assim, quando aconteceu, a gente falou, pô, volta para casa, não tem o que fazer, a gente vai te dar o suporte. Ele queria já falar sobre, ele ficou extremamente ansioso sobre, pô, não sei se eu quero jogar, não sei o que vai ser, ele já queria resolver aquilo muito rápido. A gente falou, pô, vai para casa, toma o seu tempo, dá uma relaxada, esse momento aí é para isso. Aí ele foi, tirou um tempo para ele, mas ele também já estava ansioso, querendo resolver isso, porque isso também estava afetando ele. E aí a gente conversou com a nossa psicóloga, isso foi algo que eu conversei com ela também, de como eu lidar com uma situação dessa, porque não é algo fácil, assim, de gerir, né? A gente tá querendo ou não, a gente tá falando de uma pessoa que passou por um momento extremamente difícil, tem todo o aspecto competitivo, mas ao mesmo tempo, como que a gente lida com isso? Não é algo que eu, na minha função, sei, e eu acho que ninguém está preparado, assim, 100% para lidar com uma situação dessa. Então eu conversei com ela, tentando entender como ele estava se sentindo, se era momento, se não era. E aí chegou um momento que ele já estava mais preparado, depois de um tempo, já tinha terminado o Ignition Lab, a gente estava começando a falar sobre lineup, e aí a gente trocou uma ideia para entender o que ele estava procurando, como ele estava se sentindo, e ele falou que realmente queria voltar a jogar, e aí a partir desse momento que ele deu ok, quero voltar a jogar, a gente levou isso para a comissão técnica para eles avaliarem se batia os interesses. Tiveram interesse, conversaram com ele, gostaram do perfil, quiseram trazer ele para dentro do time. E no mais, não teve nenhuma outra preparação muito além disso, sem ser o que a gente já vinha fazendo, né, que é um acompanhamento individual com a psicóloga e também da psicóloga coletiva com o time todo. E no mais, a gente fornecendo o total suporte que ele precisava nessa situação. Então a gente estava ali para auxiliar ele a qualquer momento, perguntar se está se sentindo bem, e aí que entra essa questão que a gente falou um pouco antes sobre ambiente, né? A gente não vai chegar e cobrar coisas dele absurdas, a gente está falando de um projeto de longo prazo, então a gente não vai pressionar ele para performar absurdamente bem num período, então não tem problema ele ter uma performance baixa, não performar da melhor maneira no primeiro split como um todo, até no primeiro ano, se a gente está olhando no longo prazo. Só que ele está se sentindo super bem, ele já conseguiu, vocês conseguem ver por performance e tudo mais, mas a gente conseguiu criar um ambiente que ele conseguisse se sentir bem para lidar com toda a situação e continuar lidando, porque é um processo de longo prazo, esse processo de luto. E guys, desculpa, mas eu vou falar pra caralho, assim, né? Se vocês não me cortar, eu vou ficar falando, vou ter vontade pra... Não, tá ótimo, tá ótimo. Cara, isso foi uma aula, tá ligado? Eu sou Liberty, já posso dizer, guys, hoje eu sou totalmente Liberty. Eu sou comprado com coisas específicas e você acabou de me comprar. É muito bacana perceber os pequenos detalhes da coisa. É necessário entender que o jogador, além de mercadoria, é uma pessoa, né, que tem a vida dela, que tem os problemas dela, tem as complexidades de vida dela, e principalmente, para contextualizar o chat, Drake Hero, guys, antes de começar o split, ele sofreu uma perda familiar. Então, é uma coisa muito sensível, e você, como CEO, buscar outro profissional que é dentro da psicologia para saber como você deveria agir nessa circunstância, extremamente foda, tá ligado? Extremamente foda, porque se eles tivessem talvez algumas outras orgs,
poderia, mano, ele tá sem time agora, entendeu? Acabar, pô, você perdeu aí, beleza, fica em casa, sofre luto, e é isso, foda-se. Então, ter todo esse carinho a mais com o player ali é uma coisa que pra mim faz muita diferença, cara. E assim, o que você tá fazendo aqui também é muito bom pro público, né? Que acaba que não só eles conhecem mais a org, como eles entendem e começam a ver o cenário de uma outra maneira que eles não viam antes. E aí eu acho que isso sempre foi o nosso problema, assim, de conseguir... a gente fala de vários acertos que a gente tem aqui, né? Mas a Liberty tem diversos erros ao longo do tempo, e um dos principais, eu acho que é a nossa dificuldade de ser transparente com o que a gente faz no nosso dia a dia, porque a gente é isso desde 2018. Né? Só que se a gente não tem um resultado dentro de jogo, parece que a gente acaba não tendo essa capacidade, esse espaço. Né? Não digo isso especificamente de vocês, mas da comunidade como um todo. Né? A gente tem um respaldo de a gente conseguir falar o que a gente faz. Isso foi uma falha nossa, a gente não conseguiu entregar esse conteúdo de maneira eficiente, mas sem também o resultado é difícil ter essa visibilidade. Né? Acho que é algo que vai em mão dupla, e fico feliz que a gente está conseguindo chegar nesse nível agora de aparecer mais e mostrar o que a gente faz de fato no dia a dia. Assim, eu queria puxar um tópico que é muito relacionado à line-up de vocês, né? Hoje a gente tem a Kabum gastando 100k num jogador, né? Enquanto o salário dele provavelmente cobre toda a sua line-up. E eu queria entender o seu pensamento e o seu pensamento não só sobre o planejamento do seu projeto em relação ao cenário, mas também o cenário no geral. Legal. Tá. Tem vários pontos aí, né? Vou tentar ser o mais específico possível em cada um deles, mas também sem estender muito, né? Esse é meu desafio, não falar tanto. Mas, assim, a gente já passou por períodos que a gente imaginava que os melhores jogadores recebem mais, isso é um fato, e a gente contratando os melhores jogadores, a gente vai ter o melhor resultado possível. Existe até eu venho do esporte tradicional, né? Da minha formação, eu sou especializado em gestão esportiva pela FGV, FIFA, CIES, então é muito voltado para o futebol. E existe um estudo, na verdade, da correlação entre desempenho esportivo e folha salarial dos times de futebol. E existe essa correlação muito clara dentro do futebol, onde os times que gastam mais com folha salarial, eles têm resultados melhores competitivos. Nos esportes, é impossível enxergar isso, não existe essa correlação. Porque tem aí N fatores, né? Desde... Como é que eu posso dizer? Eu tô tentando medir um pouco as palavras que eu vou falar. Mas a verdade é que o desempenho competitivo, ele não remunera bem os times. Tanto é que a premiação das ligas que a gente participa, elas não são relevantes. Elas não pagam a folha desse jogador que você mencionou, por exemplo. Ser campeão. A competição, diferente do futebol, ela não... Nos esportes, tirando algumas ressalvas, ela não premia a performance esportiva. Ela premia outras coisas, que é audiência, ver patrocínios, visibilidade, etc. Lógico que, a partir do momento que eu estou ganhando, eu tenho mais espaço, eu consigo vender mais a minha imagem, consigo ganhar mais recursos e tudo mais. Mas a conta ainda não fecha, essa é a grande verdade, para boa parte dos times. Na verdade, para todos os times, né? Para alguns deles, a conta fecha no final, mas não a parte esportiva de fato. Então, times que são bem remunerados e ganham competição, a operação esportiva está no vermelho. E aí muda muito de modelo de negócio para modelo de negócio de organizações. Mas, onde eu quero chegar com isso? Não existe um mundo que a gente, no League of Legends brasileiro, até acho que mundial, mas aí eu não tenho embasamento para falar, que eu pegar os melhores jogadores, entre aspas, mais caros, me garante vitória. Pelo aquilo que a gente falou lá no início, que times não encaixam dessa forma só por performance individual, mas tem que estar dentro do contexto. Se eu pego os jogadores sabe disso, perdão. Pode continuar. E fiquei à vontade de ficar cortando sempre, né? Porque eu vou falando. Mas eu percebo que se a gente colocar, por exemplo, algum jogador mais experiente, que não tenha uma mente aberta para fazer o que a gente faz a nível de performance e saúde, a gente não vai ter o mesmo desempenho que a gente vai ter aqui dentro, sabe? A gente não consegue performar da mesma forma. Então, pra gente, depois de um tempo, não fez mais sentido nenhum brigar pelos melhores jogadores, que são os jogadores que ganham atualmente, para trazer eles para o nosso time para fazer uma aposta no curto prazo e ter essa necessidade de ter esse resultado, esse desempenho no curto prazo, porque isso não existe, não é garantido, é um risco muito grande, e eu falei isso em outro podcast, até gerou uma certa, não polêmica, né, mas não foi algo muito bem recebido por algumas pessoas, mas
eu falei que as organizações que ganham o CBLOL tem muita sorte envolvida. E eu não digo os 5 jogadores, né? Os 5 jogadores não têm sorte de ganhar. Por exemplo, o time da Loud, nos últimos 3 splits, eles não ganharam por sorte. Eles eram os melhores, eles jogaram como os melhores durante os 3 splits. Mas as organizações têm um fator sorte muito grande ali dentro. De montar um time, fazer esse investimento alto em jogadores bons e que eles se façam uma autogestão por conta própria ali, consigam se entender bem com uma coach staff limitada e consigam desempenhar e performar bem. Então, acaba tendo um fator sorte envolvido muito grande. E a partir do momento que você perde uma base, você perde uma estrutura desse time, você dificilmente consegue replicar. Se a gente for olhar no histórico competitivo do CBLOL de 5, 10 anos atrás, times que eram extremamente campeões lá atrás, não necessariamente conseguiram replicar isso em outro modelo, porque não existia um método, não existia um processo, não foi uma escolha, foi sorte. Não dos jogadores, de novo. Os jogadores são muito competentes, conseguem se desenvolver por conta própria, conseguem ganhar, mas como organização, é muito difícil isso acontecer. Então, falando, mas chegando ao ponto, assim, eu acho que essa questão salarial não impacta mais em nada e eu acho que ela está muito errada e estruturada do jeito que ela está. Por isso que eu sou alguém que é extremamente favorável a uma aplicação de um salary cap dentro da liga. E aí, eu sei que o salary cap é extremamente polêmico, inclusive nos bastidores dos times, mas é algo que a gente, na minha visão, é essencial ter para a liga ser saudável. E o salary cap não quer dizer que vai ter um teto que um jogador não pode ganhar mais do que X. Porque o jogador pode ganhar bastante. Tem jogadores que agregam não só a nível esportivo, mas vão agregar em mídia, né? etc. Que a gente sabe, vocês sabem muito bem o quão isso impacta. E esse jogador, obviamente, recebe ter uma remuneração alta. Mas não condiz com os resultados esportivos. Então, ter um salary cap na liga, no formato que eu acredito, ele seria extremamente benéfico, não limitaria que os jogadores não poderiam receber mais do que tanto, mas existiriam algumas penalidades para os times que extrapolam esse teto salarial, que seriam reinvestidos em formação e desenvolvimento de novos jogadores dentro da liga, que para mim isso é o ideal, que a gente precisa ter essa máquina rodando. Putz, eu sou um time que eu entrei agora, sei lá, mudou meu investidor, não sei o que está acontecendo, mas eu quero ter um resultado no curto prazo. Eu vou atrás de tentar montar o melhor time possível, custe o que custar. Legal, você pode fazer isso, mas ao mesmo tempo você tem que reverter uma parte disso para manter o desenvolvimento dos outros times, da liga, dos jogadores, para que a gente consiga se reinventar e não ficar com algum time único exclusivamente dominando, sendo que esse time não está sendo sustentável financeiramente nem para ele, e não funciona a longo prazo para ninguém, para os jogadores, porque eventualmente isso aí não vai mais funcionar, eles vão deixar de ganhar isso, e não vai mais ter cenário, ou para as organizações que também não conseguem ter rentabilidade, atrair mais investidores, patrocinadores, e aí por cima. Isso faz bastante sentido até pelo modelo de franquia, né, em que os times são sócios, então eles fazerem algo em prol da liga é bom para todo mundo, inclusive para eles, né, é o ecossistema onde todo mundo ali tá junto, né, eles competem contra, mas empresarialmente falando são todos sócios, né, como se fosse inclusive isso. Os jogadores estão dentro desse ecossistema, né? No fim do dia, se não acontece o que aconteceu na LCS, por exemplo, né? Se a gente for parar para olhar a crise que teve lá. Cara, eu acho que agora, guys, eu sou capaz de gabaritar o Enem inteiro. Estou me sentindo inteligente depois dessa aula que o Samuel deu, de verdade. Redação, gabarito, matemática, química, tudo isso daí eu seria capaz de gabaritar, de verdade. De verdade. Cara, mandou muito bem. É uma visão realmente que eu, por exemplo, não tinha, tá? Muito bacana de você falar. E acho que muita gente, o público, né? A comunidade realmente não tem, né? Então, cara, insano, foda demais. E por falar em insano e foda, queria puxar o assunto sobre o New Meta, né? Perdão se eu errei, que é o documentário da Liberty. Mano, que inclusive eu reagi a todos os episódios, tá? Extremamente foda. Ali é tipo assim, produções milionárias de verdade, guys. De verdade mesmo. Bom, pra gente o New Meta, eu fico muito feliz com o resultado que ele teve, né, que eu acho que, como eu falei, eu acho que foi a primeira oportunidade que a gente conseguiu de transparecer um pouco mais os nossos valores, o que a gente faz, e isso, querendo ou não, o próprio React Seminar, ele acaba expandindo muito o que a gente apresenta, porque uma coisa é a gente tá na nossa rede social, que a gente tem números limitados e tudo mais, outra coisa é um streamer com alcance gigantesco que consegue ampliar isso daí pra gente, isso é absurdo, né? E a gente conseguir conquistar não só vocês para fazer esse conteúdo, gostar e etc, mas também conquistar o pessoal que engaja e tá acompanhando, a gente tá só recebendo comentários positivos, é algo que deixa, cara, sério, a gente extremamente feliz. Eu acho que
o New Meta, junto com o Ignition Lab, foram os 2 maiores acertos que a gente fez em toda a história da organização, sem brincadeira. Tanto é que não só o Ignition Lab é algo que a gente quer expandir, a gente gostaria, inclusive, que fosse algo dos 10 times do CBLOL, a gente não quer que seja isso algo da Liberty único exclusivamente, a gente quer que seja algo que acompanhe todo o cenário e ajude a evoluir, e a gente tem o apoio da Riot, a gente já tem conversas sobre isso também. E o New Meta, que é outra coisa que a gente quer ampliar muito, que provavelmente vai ser a nossa linha principal de comunicação dentro da organização. Então a gente quer trazer esses episódios mantendo essa produção de alto nível, talvez aumentar a duração, trazer mais coisas ali dentro, que a gente consiga mostrar cada vez mais, não só o que a gente faz aqui dentro, mas também contar mais quem são os jogadores, contar mais histórias que normalmente não são vistas pelo público numa rede como no Twitter ou algo assim. Acertou em cheio nisso que você falou, em mostrar literalmente com transparência ali o jogador, coisa que a gente como comunidade não teria a mínima noção. Eu acho que está no 3º episódio, né, no 2º, e ele terceiro, né? Ele começa com o Micão falando. Eu enxergo esse split como se fosse o último. Daqui pra frente, todos podem ser o último. E essa, guys, é a realidade que o Micão vive. E é muito bacana ter essa comunicação de organização com o jogador e eles para a gente, entendeu? Toda essa transparência, e daí ao mesmo tempo, dentro desse mesmo conteúdo, tem, os 10 jogadores indo pra... Eu não sei o nome disso, acho que é até um esporte, né? Foi o rafting. Uhum. Mas basicamente andar de barco e todo mundo remando, e todo mundo precisa sincronizadamente remar juntos e sinergia e tal. Porra, achei do caralho. Exato, não, isso daí pra gente foi uma atividade muito legal de interação com eles, e é isso que a gente quer, sabe? Contar mais histórias, contar as histórias deles, né? Então, que é muito importante que não... O Twitter é uma rede social superficial, né? A gente vê só o resultado, você vê um post rápido, você não consegue conhecer de fato quem são aquelas pessoas, né? Então, a gente quer trazer ainda mais isso, e aí tem algumas novidades aí, inclusive o 3º episódio sai no dia 14, né? Na semana que vem. Então já tem conteúdo novo pra vocês. Estarei lá. E aí vocês já me pegaram que o... Opa, deu uma travadinha. Horário não tenho certeza, né? Opa, segura. Opa, voltei. Voltou. Culpa minha que eu tô falando com, sei lá, com algum desses negócios virtual aí que acaba tirando aqui, acho que Siri, não sei. Sou meio velho pra essas coisas, não tô muito bem, não. Não, mas assim, eu tenho uma pergunta que você pode responder se quiser, tá? É caro, por exemplo, fazer um conteúdo desses? Porque eu vejo que tem organizações hoje que não tem nem conteúdo sequer, por exemplo. E eu acho isso uma bosta. Porque, cara, quando você não tem conteúdo, você não tem história. Tipo, sim, a história é só o CBLOL ganhar ou perder. Eu não gosto disso, porque, tipo assim, a história daquele time, daquele jogador, é além do resultado que ele teve, sabe? Às vezes o cara, ele foi um líder muito bom para o time dele e, infelizmente, o resultado não deu. Mas, porra, é uma história muito boa. Enfim, é muito caro manter um projeto desse? Vamos lá. Primeiro, tive a informação, é às 19 horas, tá? Então já é o 3º episódio às 19 horas no dia 14. Opa, humilde. Segundo, eu sinto que é exatamente isso que você falou, sabe? Da questão de uma narrativa, sabe? Todo mundo assiste o CBLOL, todo mundo viu os resultados que tiveram no final de semana, todo mundo sabe disso. Fazer um vlog que só seja um recap do resultado é algo que não agrega tanto para atrair a comunidade, né? Como um todo. E eu sou muito fã de Fórmula 1 e principalmente do documentário Drive to Survive da Netflix. E ele é exatamente isso. A Fórmula 1, de assistir, ela acaba sendo extremamente chata. É a Red Bull que ganha, o Verstappen ganha nos últimos séculos ali que tá na frente. Antes era o Hamilton. E assim, o resultado todo mundo já viu. Só que o documentário, por si só, ele acaba mostrando o que acontece lá nas lutas do 7º, do 10º colocado, e que tem muita história ali por trás, a história dessa galera, e a gente quis trazer isso um pouco pros esportes, pra Liberty principalmente, né? Então, realmente contar essas outras histórias que não aparecem com o resultado de final de semana, e às vezes são muito, como posso dizer, são até ignoradas pelo resultado, né? Então, se o resultado é muito ruim, às vezes, esse cara é ruim, não quero nem saber o que ele faz. Então, paciência. Então, a gente quis mostrar isso e, de fato, é caro ter uma produção do que a gente está fazendo, porque ela vai um pouco além do que é um vlog semanal, que é
filmar os bastidores e fazer os cortes e colocar lá, ela é uma produção mais documental. Então a gente tem toda uma questão de captação de entrevistas individuais com eles para não só falar do jogo especificamente, mas falar deles, de como eles começaram a jogar, por que eles estão ali, o que aconteceu, como eles se sentem, falar mais das histórias de vidas deles, né? Então, isso demanda uma produção muito maior, né? Além da questão até da trilha sonora, que eu vejo uma galera falando muito, a trilha sonora foi algo que a gente fez própria pro documentário, então tem um investimento muito alto, mas que, sem dúvida, se paga pelo retorno que ele tem, né? Pelo que ele consegue entregar a nível de conteúdo para a comunidade como um todo. Se paga. Samuel, sendo bem honesto, hoje, para mim, a Liberty está em um caminho igual talvez ela nunca esteve antes. Em um caminho muito, muito positivo, porque vocês estão mandando bem em termos de conteúdo, vocês têm uma coaching staff do caralho, vocês têm um repertório de profissionais ali imenso, tá ligado? Seja psicólogo, seja médico, tudo à disposição dos players e de quem precisar que trabalhe para a Liberty. Só tenho a parabenizar, tá ligado? Estão mandando muito, muito bem. Obrigado, né? Sempre a gente tá sendo muito positivo mesmo, todo o retorno que a gente tá tendo. E assim, o documentário hoje, ele tá bem leve, porque é um documentário que a gente tá falando do primeiro split, sem pressão, então dificilmente você vai ter conflito ali dentro, mas daqui a pouco, quando a gente começar no segundo, terceiro split desse time do que a gente tá construindo, aí vai começar a dar uma esquentada nesse sentido, porque a gente vai estar brigando pelas cabeças, né? Então, quando você está brigando lá, tem uma pressão maior, e isso também vai aquecer um pouco o documentário. Eu sinto que a Liberty foi uma surpresa muito agradável para esse CBLOL. Não só, o anúncio do projeto de vocês, mas como tudo está se desenvolvendo, né? Até meio parece um filme, né? Tipo, vocês começaram lá com um projeto, 4 moleques e um novo talento ali que é o Micão. E aí, vocês vão se desenvolvendo no meio do campeonato, recebem críticas no começo e começam a ganhar, e aí agora todo mundo tá de caraca. Pô, a Liberty já ganhou da maioria dos times, agora a Liberty vai pro playoff. Pô, galera, tem um sonho aqui? Tá todo mundo começando a comprar esse sonho, tá ligado? Então, e esse roteiro ninguém escreveu, ninguém nem imaginava. Ninguém esperava. Tu vai na mente mais doida do mundo, nem esse cara pensou nisso. Sim. Então é uma parada muito maneira, muito gratificante, inclusive eu acho que pro chat, tá sendo muito bom, uma experiência muito boa, porque tá dando pra entender muita coisa do por trás das câmeras ali, até do backstage, né? A gente tem muito acesso a jogadores ali no CBLOL e tal, mas a gente não conhece tanto, né? De como funcionam as orgs. Então, só queria te parabenizar aí por tudo que você fez até agora e tenho certeza que até o fim do campeonato aí vamos ter mais surpresas boas por parte de vocês. Espero que sim. Isso, cara, é muito mérito também de todo o time que a gente tem, sabe? Isso é algo que no time, na questão administrativa e marketing e tudo mais, porque é algo que sempre frustrava um pouco, principalmente eu, porque a gente sempre fez coisas legais dentro do nosso ponto de vista, né? Principalmente internamente, dentro dos nossos valores de comunicação, de tratamento de jogadores, etc. E me frustrava um pouco a gente não conseguir entregar isso, esse mérito que eles têm, né? O nosso time de comunicação e todo mundo que está envolvido com a staff, além de comissão técnica e jogadores, né? Então a gente conseguir entregar isso um pouco mais e ter esse respaldo da comunidade, de eles também se sentirem gratificados por todo esse feedback positivo, me deixa muito feliz também de provar de fato que eles são bons profissionais e eles conseguirem ter essa relevância também e é muito gratificante, sabe, ver essas coisas funcionando pela primeira vez, como vocês falaram, de a gente conseguir estar no caminho certo e fazer isso acontecer, tirar do papel. Estão num caminho delicioso, Samuel. Mas a gente já vai se despedindo. Eu vou liberar você, porque amanhã tem CBLOL cedo e você precisa acordar para liderar todo mundo ali. Mas agradeço, Samuel, não só a participação aqui, mas tudo isso que a Liberty está propondo para o público hoje, que tá uma delícia de acompanhar essa Liberty. Tá todo mundo curioso para saber como vocês vão, todo mundo quer assistir a Liberty hoje, que inclusive tá a 6 vitórias seguidas dentro do CBLOL? Isso aí, 6 vitórias. 6, né? Pois é. Enfim, Samuel, deixo aí agora a palavra para você com o público. Bom, pessoal, é isso. Só agradecer o convite de novo. Como eu falei, ter esse espaço
pra gente é algo muito importante, a gente conseguir mostrar o que a gente está fazendo, que os jogadores consigam também ter esse respaldo da comunidade, ter esse feedback positivo e que a gente acompanha muito também para entender o que funciona, o que não funciona, o que a comunidade pede também, que é essa formação de jogadores, que é esse desenvolvimento deles como atletas, que é enxergar esses bastidores, que é que a gente conta essas histórias. Então a gente está muito feliz com esse processo também, agradecer muito quem vem acompanhando, eu vejo muita gente falando que agora está na Liberty, depois de conhecer um pouco mais, fico muito feliz com isso, a gente realmente quer que mais gente acompanhe o que a gente vem fazendo, isso é algo essencial para a gente, tanto para os nossos jogadores, para os nossos profissionais de todas as áreas, então fico muito contente com isso, de novo, só agradecer a todo mundo que vem torcendo pra gente, acompanhando a gente e também pelo espaço que vocês estão cedendo pra gente também nessa, tanto com nessa conversa, também com os reacts e até o respaldo positivo durante os jogos que eu vejo vocês acompanhando e torcendo também para esses comebacks, para esses... No caso, torcer pro Azarão, né? É sempre muito legal, né? Eu sempre gostei muito também, então nesse momento a gente está nessa posição. Espero que seja por um breve período, né? Espero que daqui a pouco a gente esteja sempre brigando pelo topo, que é o nosso objetivo. E é isso. Muito obrigado de novo. Valeu, Samuel. Um beijo. Foi um prazer, cara. Até mais, pessoal. Valeu, Tchau, tchau. valeu. Obrigadão, Samuel. Caralho, chat, podem spamar clap aí. Pode. O cara é bom. De verdade, Revolta, você teria confiança de eu executar uma prova do Enem hoje e gabaritar? Eu me sinto, mano, o meu cérebro ele aumentou, ele expandiu. Não? Voltei. O que houve? De verdade, cara, eu sinto, guys, o meu cérebro ele expandiu, eu tive informações que eu não tive antes. Se me colocassem agora pra montar um foguete, eu seria capaz. Eu seria, falo seríssimo. Ele falou muito bem, explicou muito bem também, né? Muito bom ter esse uso assim vindo aqui, né? Veremos Muito bom, aí, muito bom. quem sabe conseguimos trazer mais aí nas próximas semanas.